Fala pessoal, estamos aqui para mais um BaldinoCast, o nosso podcast de delivery, de empreendedorismo para donos de restaurantes. E o episódio de hoje vai ser muito bacana. Eu trouxe aqui um casal muito especial, são meus clientes de consultoria, eles estão crescendo pra caramba, são mais do que empreendedores da gastronomia, são artistas da confeitaria, trabalham um trabalho incrível, sou fã desses dois. Eles vieram no Rio, né, para passear, descansar. Eles são lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, da terra da minha família, dos meus pais, né, que eu tenho uma ligação com essa terra muito bacana. E eu vou apresentar para vocês esse casal muito gente fina, artistas da confeitaria, do Ateliê Belas Trufas, a Aline e o Ricardo. Aline, seja muito bem-vinda. Vou te apresentar primeiro, depois eu apresento o Ricardo. Fala um pouquinho de você, se apresenta para a galera. Seja muito bem-vinda ao Rio de Janeiro e ao podcast. Baldino, muito obrigada, né, por essa recepção. Meu nome é Aline, eu tenho o Ateliê Belas Trufas há 20 anos. Iniciei... Mais de 20 anos. Mais de 20 anos, em 2003, né? E iniciei na cozinha do meu apartamento. Num apartamento? Num apartamento. Legal. Num apartamento. E uma amiga minha, eu trabalhava, eu era CLT de uma empresa, de uma grande empresa em Porto Alegre, e eu estava muito desgostosa com, tipo, eu sou uma pessoa muito falante, e o computador e eu estava ficando muito depressiva, e ela disse, Aline, fica lá, vai pesquisar alguma coisa que tu possa fazer, né? Depois do teu expediente. Você já trabalhava há muitos anos nessa empresa? 5 anos, mas eu legal. tinha uma carreira, né? Trabalhei nas grandes empresas em Porto Alegre. Você tinha uma carreira corporativa? Corporativa, Legal. tipo, trabalhei Gerdau, trabalhei Ipiranga Petroquímica, hoje é a Braskem, e depois eu fui para CRT, na época já era Brasil Telecom, com os espanhóis. Bacana. Fiquei 3 anos e meio na Brasil Telecom. E você já gostava de fazer doce? Você fez algum curso? Como é que surgiu isso? Surgiu quando eu tive uma ideia, tá? Eu disse, vou pesquisar. E o que eu fiz? Eu saía do expediente, ia para casa, lá no meu apartamentinho, e começava a testar. Fazia as trufas e no outro dia ia trabalhar. O que acontecia? Saía distribuindo trufa para os colegas. Mas eu não falava que era minha. Eu falava que eu comprava de uma pessoa que estava precisando. É mesmo? Não Por quê? Não, porque eu queria... Você queria a opinião sincera? Eu queria a opinião sincera das pessoas. Muito inteligente isso. Fiquei isso mais ou menos em torno de 6 meses só no teste. Aí um dia eu fiz até... troquei o chocolate que eu usava na época, Nestlé, e eu troquei para ver se as pessoas perceberam. Tipo, Nestlé, botei garoto, mas não... Mudou, Aline, disse para tua amiga que não tá legal. Tá, obrigada. Fiquei 6 meses. E daí surgiu, eu me inscrevi num curso, ia ter um curso no Sebrae, eu ia tirar férias para fazer esse curso. Não me lembro na época se era 7 ou 10 dias, que era um curso de empreendedor. Naquele dia, tinha que participar de uma seleção. Cheguei para trabalhar e eu sabia, né, na época, a CRT foi feita uma limpa, né, os funcionários antigos todos saíram, e depois um colega meu disse, Aline, vai vir mais uma lista de 200. Aí eu disse, eu acho que eu vou estar nessa lista. Brinquei com ele. Dito e feito. Eu fui para trabalhar, e o meu chefe me desligou. E no mesmo dia, 1h30 da tarde, o Sebrae me chamou dizendo Você foi selecionada que eu tinha sido selecionada. Legal. Daí, eu fui fazer o curso. E nesse curso, o que eu observei? Tinha umas 20 e poucas pessoas, grande parte, muita gente com grana, que tinham saído das empresas, que queriam empreender, né? Eu
participei do curso, só que eu não podia utilizar, nesse curso, eu não podia utilizar o meu produto. Eu tinha que pegar outro produto. E eu passei o meu produto para uma menina, uma advogada. E ela trabalhou o meu produto nesse curso. Ou seja, você foi inteligente ao ponto de eu não posso trabalhar um produto, mas vou dar o meu produto para uma pessoa que vai trabalhar aqui do meu lado Isso. no programa. No final desse curso, ela veio e disse para mim: Aline, tu é a única pessoa nesse grupo que tem o produto feito. Aí, dali eu disse, vou empreender. Comecei no meu apartamento, comecei nas cafeterias. Eu me lembro que a minha caixa era um pote da Kibon. Eu ia entregar as primeiras trufas nos potes da Kibon. Eu não tinha, né? Planejado. Era o que dava, era o que tinha. Era o que dava, né? E daí comecei, e daí fui nas cafeterias, depois uma pessoa que me deu muito, muito incentivo em Porto Alegre foi o seu Marcelo Jacobi, que já faleceu, que era do Restaurante Épico. Você fornecia para o restaurante? Eu não sei, assim, eu não sei como é que ele surgiu, não me lembro como ele surgiu, mas ele conheceu o meu trabalho, né? Começou a botar nos eventos e depois teve um lançamento que é da Arcádia, era um bairro privado em Gramado, né, que era um empreendimento muito grande. Eles levaram o Claude Troagot, foram 2 meses. Um grande evento. Um grande evento que eram de sexta a domingo, né, lá em Gramado. Então, eu subia na sexta e voltava domingo, que eles chamavam o público, né, as pessoas, para apresentar esse empreendimento. E daí, nos finais de semana, eles fizeram uma réplica do bistrô do Claude Troagot lá, e eu tinha uma cafeteria. Daí surgiu na mídia, falaram da decoração, que eu contratei uma pessoa para me ajudar para decorar uma chocolateria francesa. Ficou muito legal. E dali isso começou a surgir clientes. Eu me lembro que eu fiz um casamento para 400 pessoas no Vila Aventura, do um empresário. E ali a coisa foi acontecendo. Foi acontecendo. Muito bom. Mas assim, Baldino, tudo foi, eu fiz, eu estudava, eu não tinha feito curso nenhum, tá? Nenhum. Tudo era criação minha, tá? E daí, depois eu me especializei, fui para a academia da Barrica Lebô, em São Paulo, já fiz 2 cursos com o Bertrand, então ali eu comecei... De acordo com as coisas que foram acontecendo, você foi pegando trabalho, você foi ao mesmo tempo se desenvolvendo, fazendo cursos, que até hoje, né, vocês seguem se desenvolvendo. Agora, deixa eu dar uma pausa aqui para a gente apresentar o nosso grande amigo Ricardo. Ufa, né? Pensava que eu ia ficar aqui só na apreciação aqui da Aline. E a gente descobriu antes de começar aqui o podcast que o Ricardo, o cara que também já trabalhou em TV, gente. Olha só, o cara está aqui, pô, mestre. Ricardo, fala um pouco de você. Você é um cara também que tem uma trajetória profissional complementar, chegou depois no Belas Trufas, está ajudando a desenvolver novos produtos, dar uma nova roupagem nesse momento. Então, se apresenta para o pessoal te conhecer. Baldino, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. E é uma satisfação estar participando desse seu programa hoje. Me chamo Ricardo Krug, sou chefe de cozinha, vim aqui para crescer um pouco mais as Belas Trufas. Claro que eu não comecei em 2003, eu comecei a fazer parte das Belas Trufas há 5 anos atrás. O primeiro encontro que eu tive com a Aline, né, com relação às Belas Trufas, eu fui fazer um almoço na casa dela e ela disse: olha, tu podes usar o que tu quiser da minha cozinha, mas lá no ateliê tu nem ousa entrar. É mesmo? Foi. É que ela sabia, no fundo, o que aguardava ela, né? Porque quando botei o pé lá dentro, as Belas Trufas se transformou, né?
Deixou de ser o artesanal da colherinha para passar um artesanal mais requintado, mais trabalhado, mais apresentável. E é muito mesmo. E até para o pessoal que está vendo aqui, acessem o Instagram da Belas Trufas, @ateliê Belas Trufas. Vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês verem o nível do trabalho deles, de eventos e casamentos, tudo Não, que vocês vou botar possam até imaginar. QR Code, né? Aí já vai direto. E já também, vai direto. Se quiser pedir no iFood, pede também. Também. Né? É isso aí. Estamos lá. Se quiser fazer uma degustação, não precisa ser uma festa de casamento ou uma festa grande. Se quiser aproveitar e matar à vontade, entre no iFood, veja os nossos produtos que vão estar disponíveis e peça. Prove os nossos produtos para ver que não é história, né? Não. Inclusive, ontem quase deu briga, que eles vieram para o Rio de Janeiro, vou contar aqui, eles vieram para o Rio de Janeiro e foram vieram para passear, eles gostam muito de vir para o Rio, e eles já são meus clientes há algum tempo. Eles falaram, a próxima vez que a gente for no Rio, vamos se encontrar. E eles também, a Letícia, que trabalha com a gente fazendo edição de vídeo, também, né, atende eles na parte de social media, né, para criar os vídeos bacanas, que é um pouco do que também a gente vai falar do que a gente está fazendo juntos. Só que aí eles se aproveitaram que vieram ao Rio e a gente foi lá no escritório e gravamos um conteúdo lá para eles. Eles trouxeram bastante doce do Rio Grande do Sul, né? E aí quase deu briga. Eu e a Letícia aqui, peraí, esse aqui eu vou levar para casa. Falei, a gente tem que chegar a um acordo lá, mas e tá cheio de produtos do Belas Trufas lá em casa, meus filhos estão doidos para comer, que estão na casa da mãe, vão chegar. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, o produto de vocês realmente é um produto diferenciado, de construção própria, construção autoral. Ricardo, chefe, uma coisa quando a gente falou a primeira vez, e aí trazendo aqui um ponto interessante, eles compraram o meu programa de consultoria de 3 meses, né? E voltado para o iFood. E ali, a consultora, que é a Roberta, que cuida, né, da conta deles, falou, Baldino, preciso da tua ajuda, porque a gente não está conseguindo fazer esse iFood decolar, né? Eles têm um produto diferente, já falei para eles que tem que fazer um produto mais barato, mas não estou conseguindo. E aí eu falei, quando acontece isso, eu falo, beleza, marca uma reunião comigo também para eu entender melhor. E aí nessa reunião, eles foram me contando. E eu fui dizendo, peraí, o iFood vai ajudar? Vai. Mas o negócio de vocês não é o iFood. O negócio de vocês é algo maior. Né? Vocês têm que colocar uma camada de visibilidade muito além do iFood. Né? O iFood ele é mais algo para vocês, mas não é o mais importante. Porque eu entendi a potencialidade do que eles fazem. Porque, como eu falei no início, o trabalho de vocês é um trabalho artesanal. E eles fazem grandes eventos, casamentos, tudo isso que a Aline contou e o Ricardo trouxe, né? Essa junção dos dois fez com que eles tivessem produtos elaborados. E aí o Ricardo foi me contando, falando do desenvolvimento daquela massa, da tartelete, das frutinhas, né, desidratadas. E eu falei, cara, isso é muito incrível, vocês precisam dar voz a isso. Vocês precisam, mais do que o iFood, vocês precisam ir para o Instagram, as pessoas precisam saber. Até porque grande parte do volume de eventos que vocês estavam fazendo era através de atravessadores, de pessoas que vendiam o evento e sanduichavam vocês ali dentro, né? E aí vocês relataram isso para mim, a gente precisa ser mais visto para a gente ter mais frente de trabalho. E ali a gente começou a fazer um trabalho, eles estavam falando que agora, em 2025, o faturamento deu um belo salto, estão crescendo, atingindo novos clientes, sendo reconhecidos depois que eles botaram a cara na internet. E com isso o iFood vem junto também empurrando, né? Sim. Conta como é que foi um pouco isso. E o reconhecimento dos parceiros também, né? Que começamos a aparecer e levando o produtos que eles colocam nos eventos, que é um produto de qualidade, né? Então, a tua parceria veio nos ajudar muito, deu um norte, né? O que acontece? Muitas pessoas entram no iFood, eles acham que vão ficar ricos em 3 meses, 9 meses, e às vezes acontece o contrário, por causa que não tem uma orientação. E tu conseguiste dar essa orientação para nós, e diz, olha, vocês estão
fora do eixo. O produto de vocês é muito diferenciado. E hoje, graças à consultoria, nós estamos com o nosso produto que ele não é um chocolate, ele é um presente. As pessoas estão comprando nossos doces para presentear as pessoas que gostam, as que querem dar uma lembrança. Olha, eu estou aqui, não esqueci de você. Então, é esse que é o nosso carro-chefe hoje dentro do iFood. É uma lembrança para uma pessoa querida, uma pessoa que você gosta, que vai ganhar um doce do amigo, né? Então, esse aí é o nosso caminho hoje no iFood. Né? Não, e é interessante, porque quando a gente estava conversando, e a gente faz uma reunião por mês comigo, além do que a Roberta está fazendo, porque eu falei assim, gente, a história de vocês é incrível. E vocês têm um produto que as pessoas precisam saber. Porque, gente, vocês têm noção, eles produzem o blend deles de chocolate. A gente estava provando ontem, eles fizeram um chocolate de manga, é isso? Manga. É um chocolate de manga, aquilo ali, porque eu falei, nossa, é um creme de manga, sabe? É uma coisa própria, artesanal. O chocolate deles, eles que produzem o chocolate, fazem a tempera. Como é que é isso? Me explica aí, como é que você não compra um chocolate pronto, vocês constroem ele, né? Nós compramos, tá, o chocolate, só que nós não fizemos só o leite ou meio amargo, não. A gente tem o nosso blend, tá? A gente tem ganaches de ao leite, temos ganaches de meio amargo, temos ganaches de vanila, ganaches brancos, mas o principal, tipo, a nossa casquinha é do nosso blend, que nós criamos, tá? Então, tem o ao leite com meio amargo, que é o nosso blend. Tá? Legal. E vocês é que dão a quantidade de doce, né? É o equilíbrio. O equilíbrio, O né? equilíbrio. Como esse de manga. Esse de manga é um lançamento nosso para a caixa de degustação para noivos, né? Que nós estamos lançando. A gente trouxe essa caixa, né, para nós fazermos... Lançamento exclusivo Isso. no Rio de Janeiro, Isso junto com o também. Baldino. Isso, e com a Letícia. Então, a gente fez esse ganache de manga, que é com manga natural, e daí a gente preparou esse de manga, daí teve um dia que eu estava no ateliê e tinha morango, e eu disse, em vez de fazer manga, eu vou fazer morango. Fiz também um ganache de morango natural, que também vai estar nessa caixa de degustação, e também vai entrar em outros doces corporativos, né? Não, e é muito incrível, porque assim, vocês, quando a gente teve essa primeira conversa lá, o iFood não estava decolando, e vocês foram me contando, né, a história, como é que faz, eu falei, gente, vocês precisam de fato botar a cara. Vocês têm um produtaço, vocês têm uma qualidade e, mais do que isso, um conhecimento. Porque é muito fácil fazer um bolo de pote. Vamos contar aquela história que vocês falaram, o potinho de que a pessoa... Porque eles fazem um pote. É muito comum, confeitaria no iFood, você vender bolo de pote. Aí o pessoal vende bolo de pote R$19, R$22, R$24. E o bolo de pote deles, né, que na verdade é um doce no pote, bem... inclusive, tenho 2 potes lá em casa, que ontem eu já dei umas colheradas neles, delícia. E tem um caso que o cliente estava... Conta essa história, porque o cliente reclamou e depois que chegou, como é que foi? Foi assim, eu tenho a minha manicure, né, adora os nossos doces. E teve um dia que ela pediu pelo iFood, ela e mais uma amiga, e tinha uma cliente do lado com uma outra manicure, né? E ela disse, as duas ali comprando pelo iFood. Aí ela disse, custa tanto. Daí a mulher disse assim, meu Deus, que absurdo, que caro, porque eu compro por, né, R$14, por R$19, um bolo no pote, né? Daí elas fizeram a compra pelo iFood. Daí chega o motoboy do iFood. Daí a mulher olha e diz assim, primeiro, tem a sacola
sacola branca que foi feita feita no tamanho perfeito, que nós mandamos produzir, né? Depois tem o suporte, que vai o vidro, é um vidro, não é plástico, é um vidro, né? Um pote de vidro, vai com colherinha, tudo organizadinho. Daí, quando a pessoa ela abriu e mostrou, para a pessoa dizer assim, não, vale mesmo o preço. Porque é uma coisa diferenciada, é com ganache com chocolate de primeira qualidade, tem uma camada enorme de caramelo com flor de sal que nós produzimos, tem o bolinho, né? Tem bolinho que é feito de amêndoas, então é um pão de ló de amêndoas, então é diferente. E é uma delícia, né? Mas assim, ó, antes dessa história da manicure, teve uma outra ainda antes, né? Porque a gente teve que convencer o Baldino que o nosso produto era diferenciado. É verdade. Tivemos que mandar de Porto Alegre um pote até o Rio de Janeiro para ele provar. Não, realmente o produto de vocês é diferenciado. Justifica o valor. Não, olha, gente, é muito gostoso mesmo. E mais do que isso, né? Tem uma história por trás, né? E aí, um ponto disso que a gente estava trazendo, porque nem tudo é iFood, né? Quando a gente fala assim, a gente quer crescer no iFood, o negócio deles é um negócio que o potencial de negócio deles é muito mais forte fora do iFood, porque você faz grandes eventos, esses eventos são pedidos enormes, que você tem que fazer uma produção exclusiva, montagem. Então, o negócio deles, o iFood, ele é menor, né? Ele ajuda a dar visibilidade, a ter uma presença de marca. Só que o negócio de vocês é um negócio de criar uma autoridade. Eu falei, gente, vocês precisam botar cara na internet. E aí, quando eles chegaram no Rio dessa vez, eu falei, eu quero dar os parabéns para vocês. Porque muitos clientes meus, eles não fazem o que a gente pede. E vocês fizeram. E aí, nessa reunião, eu falei, vocês topam gravar conteúdo? Vocês topam fazer o que, tipo, botar a cara de vocês, mostrando. O Ricardo me contou a história das frutas. Eu falei, cara, isso é incrível. Me contou a história da massinha, como é que ele desenvolveu. Isso é incrível. Quando você começar a falar sobre isso na internet, as pessoas vão se interessar. E aí, conta como é que está sendo essa experiência, né, de vocês, de colocar o conteúdo. E, obviamente, não é só gravar. Eles têm a Letícia que faz as edições, porque, lembra, eles são uma empresa de posicionamento prime, top. Então, não pode também botar um vídeo de qualquer jeito. Então, eles investiram, contrataram uma editora de vídeo, eles se organizaram para falar, para trazer conteúdos. E o que está acontecendo? Você falou que vai fazer um super evento, muitos clientes estão chegando, pessoas estão reconhecendo vocês através do post. Como é que está isso? Porque faz pouco tempo que a gente começou isso, né? No início do ano. Início do ano, faz 3 meses. Início do ano. E a gente tem um propósito, né? A grande maioria hoje está interessada em colocar como é que faz uma sobremesa, colocando receita, o passo a passo. Nosso objetivo não é mostrar como é que é feito o nosso doce. Porque quando eu dava aula de gastronomia, quando eu ia fazer o molho bechamel, tinha um workshop. E montava lá 6 ilhas, né? 6 ilhas com um mise en place exatamente igual, todos os conteúdos para fazer um molho exatamente iguais. Eram 6 molhos diferentes. Tu olhava, todos eles eram iguais, mas quando tu ia provar, eram 6 molhos totalmente diferentes um do outro. Então, por que nós vamos ensinar a fazer o nosso chocolate se ele não vai ser igual? Visualmente ele pode ser igual, mas na hora de tu provar, sempre vai ter um diferencial. Não vão conseguir chegar. Então, o nosso propósito é mostrar o que a pessoa está comprando, de que forma que ele é feito, quais os ingredientes são utilizados através dos nossos vídeos. Então, mostra do passo a passo de como ele é construído. A nossa trufa, a nossa tartelete, a nossa sobremesa, a colherada, que são os potes agora que nós gravamos ontem, o passo a passo.
camada por camada, como que é construído. E é assim que a gente vai apresentando os nossos doces, né? De uma forma diferente, que a pessoa entenda e dê vontade de adquirir e provar esses nossos chocolates. E como é que está sendo o feedback disso? Cliente chegando. Me conta essa história que você contou. Falou que a última postagem teve gente vindo. Como é que foi isso? Na semana passada, a Letícia fez uma postagem, nós produzindo os dadinhos crocantes, e começou uma pessoa a pedir orçamento, questionar, fez vários questionamentos, né? E daí, no domingo, ela começou no sábado e daí chegou no domingo e ela disse, olha, fez um pedido, você entrega em tal cidade, que é uma cidade perto de Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, né? Quero para a inauguração da minha casa, dia 7 de dezembro, mas eu quero aquelas lascas que tem no Instagram, mas aquele suporte das lascas, como é de vocês? Desenvolvido por nós, né? É desenvolvido por nós, é uma base de vidro, né? Que deixa as lascas de chocolate na posição vertical, elas ficam em pé. Né? Que legal. Visualmente fica bacana. Elas ficam de pé, ficam no ar, né? Por causa que o suporte não aparece praticamente. Né? Quase se fossem lascas flutuantes. Exato. E daí ela disse, mas eu queria aquele suporte... até vou montar mesa para ela, né? Mas ela quer um material bem rústico. Ela perguntou se a gente tinha no nosso acervo. Eu disse que a gente não tinha. Ela disse, então tá, eu vou alugar todo aquele material, que é esse material que eu quero para a mesa, e tu monto. Mas daí eu preciso que tu me aluga aquele material para as lascas, não tem problema nenhum, eu vou levar. Então, é um local... num condomínio, que a casa dela vai ser uma inauguração da casa dela, tudo. E daí depois, daqui a pouco, vem uma outra que vai ter um evento dia 24 de maio. Daí eu perguntei, né? Porque eu achava que nessa cidade perto de Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, fosse uma cliente minha, que é minha cliente há 17 anos, que ela mora ali perto, né? E ela sempre faz muito evento, tudo. Daí eu disse... veio através da fulana, ela disse, não conheço, vim pelo Instagram. Eu disse, o Instagram está começando, e depois já veio uma outra, que é um evento dia 24, pequeno, mas em Porto Alegre, e dia 17 já temos uma degustação de um casamento, também pelo Instagram, então as pessoas estão começando... De uma única postagem. De uma única postagem, já 3 pessoas interagindo com nós, então o Instagram as pessoas estão começando a nos conhecer, né? Isso é muito, muito bacana, porque quando a gente conversou, vocês estavam querendo crescer pelo iFood apenas, né? E também, né, botar o rosto, falar, cara, eu quero ter esse contato direto com pessoas, com cerimonialistas que podem contratar para os eventos, buscar. E aí a gente falou, cara, o caminho é o Instagram, o caminho é a internet. E aí, com muita coragem, né, os dois estão gravando vídeos, os dois estão trazendo lá conteúdos. Aí eu até estava mostrando para a Bárbara, antes da gente se encontrar ontem, falei, olha só os vídeos deles, que legal. E olha que bacana. E dá para ver, né, que qualquer vídeo, quando eu comecei a gravar vídeo para a internet, nos primeiros vídeos eu estava duro, eu ficava muito nervoso. Faz parte do jogo, a gente vai se aprimorando. Não é fácil gravar vídeo, não é fácil criar conteúdo, né? Não é fácil fazer um chocolate de qualidade, não é fácil empreender, nada é fácil. Mas vocês, mesmo depois de 20 anos de empresa, o Ricardo com toda a história dele, né, que veio agregando também na empresa, vocês super maduros, com uma história longa de construção, estão buscando aprender, estão se reinventando o tempo todo. E é isso que faz, né, algo acontecer, essa força motora. Né? Isso para mim é muito bacana. Eu estava falando com a Bárbara, falei, cara, é muito legal, me inspiro muito neles, porque eu vejo humildade, eu vejo vontade de fazer, e principalmente vontade de entregar para o cliente o melhor, né? A melhor experiência. É isso que vocês fazem com muito capricho, com muito cuidado. Ontem a gente gravando os conteúdos, né? Vocês com muito capricho, com os equipamentos, o Ricardo botou a luva, você com muito cuidado ali montando os doces, né? Você mostrou aquele vídeo
as máquinas muito limpas na operação. Então, isso é algo que me chama a atenção, porque, de fato, vocês transmitindo isso, as pessoas ficam encantadas e vão contratar. E é esse efeito que está acontecendo, e é por isso que vocês estão batendo recorde de faturamento agora em 2025, e vai ser muito mais, né? Desse processo de expansão que vocês estão fazendo, né? Depois, se vocês quiserem contar como é que vocês estão bolando, o que vai acontecer, como é que vocês veem o próximo passo do Belas Trufas diante de tudo que está se apresentando, né? Que vocês chegaram até mim pensando iFood e a gente agora está olhando, cara, vamos fazer eventos, não só em Porto Alegre, querem fazer um evento no Carnaval do Rio, querem fazer evento para grandes personalidades, e tudo isso vai acontecer porque vocês têm capacidade e são merecedores de tudo isso, pelo trabalho diferenciado que vocês fazem. Então, me conta um pouco o que vocês estão fazendo, o que vocês estão pensando para o futuro, e essa questão que eu falei, né, de gravar os conteúdos, como é que está sendo isso para vocês? Vamos lá. Primeiro vamos falar da Bárbara, né? Que nos conheceu ontem. E, olha, por tristeza do Baldino, acho que a gente conseguiu mudar o referencial dela em termos de chocolate, né? Por causa que, primeiro, a gente mudou o referencial do Baldino. Depois, mudamos o referencial da Bárbara, porque ela disse, não, eu não como quase nada de doce. Quando o Baldino olha, a Bárbara estava atrás de uma porta com um potinho, com uma colher e provando chocolate com muito prazer. Isso aí é uma satisfação para nós, porque é um trabalho que a gente está fazendo, que é para levar felicidade para as pessoas, realizar sonho dessas pessoas, de uma noiva, ou de um evento, do nascimento de uma criança. Então, através dos nossos doces, a gente quer transmitir alegria, desejo, recordação de bons momentos, né? Então, as nossas trufas são umas cápsulas, né? De memória afetiva. É verdade. Eu vou contar uma história que eu me lembrei. No começo, há muitos anos, era muitos anos atrás, no início, tá? Eu conhecia uma pessoa que às vezes eu visitava, ela é uma amiga minha, e ela tinha uma filha pequena, tá? Deveria ter uns 13, 14 anos, a Laura, né? E às vezes estragava os chocolates e tudo, e quando eu ia lá na Carmen, eu levava para a filha delas. Estragou, te trouxe as trufas quebradas, né? As rejeitadas. As rejeitadas, ela disse. Passou um tempo. Ano passado, ela me achou no Instagram e disse assim, eu sou a Laura, que tu ia quando eu era criança, né? Lá na minha mãe, a gente perdeu o contato, tudo. E faz um mês, mais ou menos, nós fizemos o casamento dela. Ela foi ao teu ateliê com a mãe dela e com o noivo, né? Que é um mineirinho, e fizemos a degustação e há um mês atrás a gente fez o casamento dela. Que legal, que legal. E tem mais, agora o Ricardo comentando, eu tenho um grande cliente meu, eu vou contar essa história bem rapidinho, que é bem interessante. É um cliente que ontem até nas gravações eu falei da esposa dele, né? Que ele me conheceu num corporativo, ele era responsável pelo setor de eventos da FEComércio, no início, tá? Bem no início. Então, todos os anos eu fazia a mesa de final de ano. Depois eu fiz casamento dele, fiz formatura da esposa, fiz casamento dos filhos. Há pouco tempo também, em março, a gente fez o aniversário dos filhos. E um dia ele estava no aeroporto de Curitiba e ele me manda, tirou foto. Amiga. Ele manda assim, amiga. Olha aqui, ó, eu comprei em tal chocolateria, tirou foto e dizia assim, eu quero que tu produza isso para mim. Eu quero. Se lembra daquelas barras que tu me deixou lá para mim, né? Que às vezes eu mando para ele. Eu quero, porque às vezes eu faço, né? Fizemos com o blend com nuggets, outro eu faço com branco com as frutas liofilizadas, né? Com damasco. E ele disse, amiga,
eu quero que tu faça essa barra, o ao leite, daí ele pediu figo turco, pediu várias nuggets, né? Até eu tô devendo para ele. E ele disse assim, ó, eu quero que tu produza isso aqui, porque eu sei que a tua é 1000 vezes melhor. Muito bom. Bah, eu fiquei assim, pô, o cara tá no aeroporto em Curitiba pedindo para mim fazer, né, de uma chocolateria super famosa, né, que ele disse assim, não tem a mesma qualidade que os teus chocolates. E aproveitando o gancho, né, tem um outro amigo nosso também, né? Não vou dizer o nome da marca do chocolate, mas ele é tarado por língua de gato. E aí era o grande xodó dele, era a língua de gato. Até que o dia que ele provou também o nosso chocolate, né? Ele disse, olha, vocês destruíram a minha referência. E eu não tenho mais referência com língua de gato. Claro, a memória afetiva dele de anos atrás era uma. Hoje, com mais idade, não sei se ele refinou o paladar dele ou se o chocolate mudou ao longo dos anos. A língua já não é mais do mesmo gato, né? Já mudou o gatinho. É da onça. E a gente sabe que ele gosta dos 70% com nuggets. Então, quando a gente quer presentear eles, a gente faz as barras, tá? Com 70% e bota amêndoas, avelã. É isso que ele gosta. Então, ele diz, não tem, a diferença de um para o outro é muito grande. Muito bom. E como é que vocês veem o futuro? O que vocês estão pensando? O 2025 é um ano que está se começando bem. Vocês vão entrar num projeto agora desafiador de crescimento, vão, né, construir, vão aumentar a capacidade de produção. O que vocês estão vendo aí em 2025, 2026? O que a gente pode esperar de Belas Trufas para o futuro, tanto no iFood quanto nos eventos? Esse Instagram que está crescendo para caramba, né? Muita gente chegando, né? Muitos novos clientes, pessoas reconhecendo vocês, pessoas que talvez não viam vocês como um player relevante, agora estão, que bom que vocês estão aí, caramba, Aline, Ricardo, vamos conversar, né? Como é que vocês veem o futuro? Bom, o parceiro está mais parceiro do que nunca, né? Sim, sempre. As parcerias são muito importantes, né? Por causa que o nosso chocolate gera emprego, gera receita. Então a gente faz mexer também a máquina. Não adianta a gente ficar só pensando dentro do nosso quadrado, do nosso negócio, mas tem muita coisa envolvida em volta para o sucesso do nosso chocolate. Então, estamos nos preparando agora em 2025 para dar um salto grande em 2026. O nosso espaço hoje está já estourado, não tem mais como produzir, já estamos na capacidade máxima e estamos fazendo projetos já para o ano que vem de aumentar essa nossa produção. Vamos aguardar, é surpresa ainda, né? O que quer que virá, mas será uma doce notícia, né? De criação, de espaço, de volume, de pedidos e também dá mais espaço para a gente criar novos produtos. O importante é que a gente, quando faz os nossos cursos, como Nath Moura, o Fábio Federico e tantos outros nomes reconhecidos que trabalham com chocolate, a gente faz sempre a primeira receita para pegar a essência dessa receita, o que eles tentaram transmitir para nós. E a partir daí que começa a nossa criatividade. A gente não é um copiador de receita. A gente pega a mensagem que esses mestres passam para nós, a gente interpreta e faz a nossa forma das belas trufas dos chocolates. Então, não somos copiadores, mas sim aperfeiçoamos ainda mais a receita que é passada para nós. Então, esse aí é o espaço que a gente está procurando para criar mais
e atender melhor ainda os nossos clientes. Né, Aline? E o nosso lançamento agora, o principal, é a caixa de degustação que nós estamos lançando. Ficou linda, né? Ficou, né? Não, mas ali a nossa aquela caixa ali que quase deu briga ontem. É essa caixa ali, né? Aquela ali uma caixa, né? Mas nela para noivas. Para noivas, tá? Isso é uma caixa de degustação para noivas que tem mais coisas nela. A gente não conseguiu trazer porque a pessoa está criando. A nossa designer está criando. E ontem mesmo ela mandou um vídeo, porque a gente mandou uma foto, o vídeo que nós fizemos ontem, e ela disse: eu tô aqui com a costureira porque vai, né, dentro de uma bolsa, né, a caixa, uma bolsa personalizada, feita especialmente para as noivas, essa degustação. Então, o primeiro lançamento agora em Porto Alegre é a caixa de degustação para noivas. Muito bom, muito bom. 2025 vai ser um grande ano, está sendo um grande ano. Está sendo. A gente está aqui gravando esse podcast no início de maio, né, de 2025, e que a gente está falando, um conteúdo de podcast é um conteúdo eterno. A gente vai ver daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos, a gente vai assistir esse episódio, que vai estar disponível no YouTube, continua lá, e a gente vai se lembrar do que a gente estava projetando aqui. E eu vendo e conhecendo vocês, né, e ajudando vocês nesse caminho, eu tenho certeza absoluta, né, que os próximos anos vão ser anos incríveis e vocês estão fazendo tudo certo, vocês estão dando o melhor, vocês estão, né, na direção correta de crescimento, desenvolvimento, estão achando cada vez mais desenvolvendo essa habilidade, né, e sempre melhorando. E aí eu queria que vocês dessem uma dica para a galera que está vendo, porque hoje eu digo, pessoal de confeitaria, ou mesmo de outros nichos do segmento de gastronomia, as pessoas copiam tudo demais. E isso que o Ricardo falou é bacana. Hoje a gente tem muita referência, mas a nossa essência precisa ser preservada também, que esse é o grande diferencial. Não adianta a gente ficar botando ninho com Nutella em tudo, né? Não adianta a gente ficar pegando tudo, copiando tudo, senão você vira mais do mesmo e você não gera valor. Aquela conversa do pote, né? Esse pote vale a pena. Então, eu queria, a gente já está caminhando para o final aqui do nosso podcast, para vocês darem dicas para as pessoas que estão se inspirando na história de vocês, que estão vendo, que vão passar a acompanhar vocês, o que eles podem fazer para não ser mais do mesmo, para não ser apenas mais um produto, mais um doce. Começa por você, Aline. Eu sempre... o lance do todo mundo quer o mais fácil. Tipo assim, brigadeiro. Não tenho nada contra brigadeiro, tá? Mas assim, todo mundo faz brigadeiro, sabe? Vamos fazer coisas diferentes, vamos fazer um ganache de manga, vamos fazer, sabe, um ganache de... Eu nunca me esqueço, pistache agora está em alta, mas... Uma cliente minha que hoje está em Balneário Camboriú, há 20 anos atrás, que é uma chefe, que é a Dada Bedin, que foi uma das minhas que me incentivou muito na época, quando eu iniciei, que quando eu fui visitá-la em Caxias, ela morava em Caxias, os pais dela tinham uma delicatessen muito... Caxias do Sul, né? Caxias do Sul. E ela chegou para mim e disse assim: Aline, tuas trufas são maravilhosas, perfeitas. Faz para mim uma de pistache. Há 20 anos atrás. Muito antes do pistache ser essa explosão que é hoje. Então, eu tenho pistache nas minhas receitas há 20 anos atrás. Então, façam coisas diferentes, pesquisem coisas diferentes, né? Então, usem também, as pessoas usam muito essência, usa bebida, sabe? Usa bebida que fica mais gostoso. Eu sei, ok, é mais caro, mas é um outro produto, né? Agora eu me lembrei que um dia eu estava nas minhas pesquisas, a primeira vez que eu fui para Paris, eu estava num local e conheci... E estava uma paulista que teve um empório em São Paulo por muitos anos, e ela estava passeando, estava na loja com o filho, e ela disse assim,
Ah, tu é brasileira. Vai em tal lojinha, olha para cima no caixa, tem um monte de vidrinhos. Vai lá, compra e leva e começa a fazer os testes no Brasil. E hoje a nossa trufa de coco uma essência de Paris. Então, todas as pessoas que vão para Paris já sabem que tem que trazer as essências para a minha produção, porque por isso que o nosso produto é diferenciado. Muito bom. E, Ricardo, qual a dica que você daria para o pessoal que está vendo esse episódio, se inspirando na história de vocês e que quer fazer diferença, quer buscar o seu espaço? Siga o seu instinto, né? Confie no seu negócio. Eu tive uma época que fiquei desacreditado no meu potencial, né? E me achei. Não no salgado, como eu dava aula antes, né? Mas assim no doce. O que é o diferencial do salgado para o doce? As pessoas iam no meu jantar e ficava guardado na memória. Hoje, as pessoas vão degustar os doces, tu tem que ficar observando a fisionomia dessas pessoas. A forma que ela vai degustar, ela se deliciando com chocolate. Isso é que nem propaganda de cartão de crédito, né? Não tem dinheiro que pague. Tu vê esse momento da pessoa degustando uma trufa ou um chocolate nosso. Isso é o combustível para a gente continuar fazendo a pesquisa de novos sabores, novos chocolates, não fazendo cópia, mas sim se inspirando nos outros que já estão fazendo seus doces e criar um produto diferente, não copiar esse produto. Que nem a tua consultoria, né? A tua consultoria não foi uma receita de médico. Segue essa receita aqui que tu vai te dar bem. A tua receita é específica para nós. Tu ajustou ela para nós. Se tu tiver um outro cliente, vai ser uma outra receita. A minha receita não vai servir para o meu vizinho, né? Então, tu teve essa sensibilidade de pegar a tua consultoria e ajustá-la ao nosso negócio, ao nosso nicho. E dizer, iFood é uma consequência, não é o teu carro-chefe. O teu caminho é outro. E com o tempo, o iFood vai te ajudar também nas tuas vendas, né? Então, acredite na consultoria, ela realmente ajuda muito, ajuda a realmente alavancar o teu negócio ou dizer, esse não é o teu negócio. Não insista que o teu negócio não vai dar certo. Então, por isso que é bom sempre ter alguém já experiente, já com estrada, para te orientar e dar seguimento no teu negócio. Mas acredite no seu sonho, que ele vai dar certo. Muito bom, muito bom. E isso que você falou, Ricardo, é bacana porque a receita é individual, né? Cada um tem um potencial, cada um está num ciclo, em um momento. Então, até para o pessoal que está assistindo, entenda, né? O que dá certo para um não necessariamente vai dar certo para você. E por isso que as coisas não são tão simples. Por isso que a gente tem que olhar e entender qual é a nossa potencialidade, qual é a potencialidade do meu produto, qual é a vocação do meu negócio, da minha região, como é que eu posso fazer, o que eu preciso estruturar dentro da minha operação, que é mais importante agora, né? Mais importante para a conta fechar, mais importante para o cliente comprar de novo, mais importante para a coisa acontecer. No caso do Ateliê Belas Trufas, eles precisavam muito menos do iFood e muito mais de jogar a voz deles no mundo, muito mais do Instagram, da venda direta, da estruturação desse posicionamento deles. Mas, consequentemente, o iFood está crescendo também. Consequentemente, essa marca está ficando mais forte. Consequentemente, o iFood está ficando mais forte.
E tem clientes nossos que a gente fala, cara, pode parar, vamos dar o gás aqui no iFood que a coisa vai continuar. Então, é importante a gente entender que para cada negócio tem uma receita específica. E a fórmula do bolo, a fórmula mágica não existe. A fórmula mágica é trabalho e identificar o que está acontecendo. Então, se eu puder deixar alguma coisa do que a gente trouxe aqui hoje, para quem está assistindo, você que está assistindo, não aceita nada pronto. Descubra o teu potencial, olha o teu ponto de melhora, trabalha nele e as coisas vão caminhar. Nem que seja isso que o Ricardo falou. Nem que seja para você fechar a tua operação, abrir uma nova de outro nicho, de outra forma. Porque às vezes você precisa realmente jogar a toalha para começar uma nova história. E uma história não acaba, ela se reconstrói. Todos nós aqui, né? A Aline falou, ela veio do CLT, se reconstruiu e foi, né, trabalhar num sonho dela e hoje é uma realidade. Eu já, né, comecei na empresa dos meus pais de turismo, fui funcionário público durante 3 anos, abri o meu delivery, fui para a internet. Tantas transições. Ricardo, um cara que, né, tem uma vivência também, que trabalharam na mesma empresa lá atrás, né, não se conheciam, se conheceram muitos anos depois, chefe de cozinha, professor de gastronomia, deu a volta ali, falou, pô, em algum momento me senti desacreditado e reencontrei. Então a vida é isso, esse movimento de cair e levantar. Tem um livro muito bom que eu li, chama Entre Picos e Vales, né? Então a vida é isso, no momento você está no pico, outra vez você está no vale. O pico, e a gente tem que entender esse movimento, respeitar esse movimento. A internet hoje, ela é cheia de gente vendendo prosperidade como se a vida fosse só para cima. Mas também tem um momento que a gente precisa pisar no freio, olhar, reconhecer, nos acolher na nossa fragilidade, para a gente conseguir subir de novo o pico. E a gente vai voltar para cima. E a roda sempre continua girando, né? E vocês trouxeram muito claramente isso na história de vocês, de como vocês estão trabalhando, né? Reconstruindo a chegada do Ricardo na Belas Trufas, essa repaginada que ele deu, trazendo a experiência dele, a humildade de vocês de buscarem aprender com várias pessoas, né? Aqui comigo, com outros mestres que vocês me referenciaram aqui da chocolateria, da gastronomia. Então isso é muito bacana. Eu quero parabenizar vocês e dizer que, cara, eu vou ficar muito feliz e acompanhar o sucesso de vocês. E eu tenho certeza que vocês vão ouvir muito falar da Ateliê Belas Trufas, muito além das fronteiras do Rio Grande do Sul. Vocês estão no Rio de Janeiro e daqui a pouco para outros lugares do Brasil. Porto Alegre já está ficando pequeno, né? A gente tem que procurar outras fronteiras. São Paulo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro está sendo interessante. Eu acho que a gente vai até conseguir algum investidor aqui no Rio de Janeiro ou alguma cobaia para fazer teste também nos nossos doces, né? Por causa que, como ele agora está com o referencial alterado, eu acho que ele já está em condições agora de começar a fazer a degustação dos nossos doces. Muito bom, gente. Então, quero agradecer muito a presença de vocês. Foi um prazer ter esse papo aqui descontraído, leve com vocês. Aproveitem o Rio de Janeiro. Agora descansem, porque vocês vieram para cá, trabalharam para caramba, e agora esses últimos dias aqui, descansem, aproveitem a cidade, porque segunda-feira, né? Segunda-feira tem evento em Porto Alegre. Tem evento em Porto Alegre. Já tem evento. Gente, muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês. Vocês aqui da audiência, muito obrigado. Sigam o Ateliê Belas Trufas. Vão lá, comentem, falam que vocês viram o podcast, incentivem para eles ficarem felizes também. E se você vai casar em qualquer lugar do Brasil, fala com eles, que vai ser muito bacana. Fazendo aqui já o merchan para os meus clientes de consultoria, eu tenho certeza que vocês vão ir muito mais longe. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Foi um prazer. Obrigado.